é a número 1 também da palavra, porque aqui nós informamos com responsabilidade e também sapiência. E vamos trabalhar, sim, amigo ouvinte do outro lado. Bem-vindo! Bem-vindo, sim, também o meu técnico Massobel Moraes. Encontro. Já está na casa, então, para tocar e também adoçar o programa. Dizer que a coordenação deste programa é de Esmeralda Carvalho. A supervisão de Daniel Simão Lutumba e Dumbele Cachala. A supervisão de Domingos Bandula. E nós sim temos a responsabilidade de começar com uma frase da tarde. Esta frase que traz-nos a reflexão sobre vencer no mundo, sobre vencer nas dificuldades que temos estado a enfrentar todos os dias. E estamos a viver, sim, a data do amor. Estamos em fevereiro, mas é sobre isto que vamos falar também, sobre algumas datas que podemos, sim, aprovar dentro do organigrama, dentro do padrão religioso ou não. É isto mesmo, amigo ouvinte, portanto, sintoniza aqui na Rádio Boa Nova. Porque hoje vamos aquecer esta tarde de segunda-feira, semana laboral. Se não foi hoje, amanhã será. A paciência é uma das virtudes maiores da juventude. É verdade, galera da Boa Nova, está começando este bom programa de bom gosto. É o programa da Rádio Boa Nova. Hoje vamos falar de um tema atual, o cristão e a festa carnavalesca. É claramente que o carnaval é uma festa mais popular do Brasil e também do mundo. Nós sim estamos a falar como as cidades do Rio de Janeiro, São Salvador e de várias outras cidades, não é, que reúnem milhões de pessoas e participam todos os anos. E também Angola não está fora desta data. Encontro juvenil. Mas daí, Massobel Moraes, surge a questão, qual deve ser a postura de um cristão diante da festa carnavalesca? Every knee will bow, every tongue confess, you're the King of Kings in your righteousness. Encontro juvenil. O cristão pode participar do carnaval, é possível. É possível participar deste ambiente sem ser contaminado. Há quem está-se a preparar. Eu acredito que nesta fase as pessoas usam aquelas fantasias, não é? Usam aquelas máscaras, mas fora dessas fantasias, será que você já usou uma máscara para ser aceito na sociedade? Qual é essa máscara que a juventude cristã tem usado? Atenção que eu me refiro a 2 tipos de máscara. E também quero convidar a todos os ouvintes a ficarem sintonizados no programa, link da rádio, radio-boanova.com. E abrimos o nosso programa com aquela música que faz coiar, aquela música dançante, Pete Mambo.
também, queridos ouvintes, aproveitamos este momento, este espaço para deixar um alerta muito importante. Mountains tremble at his call. É dizer que façam sempre o uso das passadeiras e também das pedonais. Darkness flees at just one spark. Não atravessem estradas em locais impróprios. A sua vida é valiosa, amigo ouvinte, amigo do encontro juvenil. Um segundo de distração pode causar graves consequências. Encontro juvenil. Encontro juvenil. Encontro juvenil. Antes mesmo de atravessar, olhe em ambos os lados. E, de facto, certifique-se de que estás seguro. Power in his name, so true. Breaking chains and É este separador que faz coiar do encontro juvenil, um separador que transmite aquela euforia bonita, aquela euforia, não é? Dançante, gostosa. É tarde, sim, de segunda-feira. E também reforçamos o apelo para que circulem, aqueles que circulam nas vias, não é? Virtual DJ. Seja na estrada, os passeios são, se calhar, não é, destinados aos peões. Então, quando os motoqueiros também usam ou utilizam os passeios, coloca em risco, não é, a circulação de todas as crianças e é perigoso. fear he bids to cease. Hope is Respeitar as regras de segurança não é apenas cumprir a lei, é preservar a vida de outrem. Jesus Vamos todos contribuir para uma circulação mais segura e também consciente. Senão, nós teremos que vetar o amigo cidadão. Não é? Será vetado de todo o privilégio. É verdade. É verdade, é a festa do carnaval, não é? Será que combina? Será que não combina? Pode, não pode, depende. Participar da festa carnavalesca. Hoje você vai participar com a gente aqui no programa, manda a sua mensagem. E vamos também aprender como viver este período sem perder a fé. Encontro juvenil. Encontro juvenil. Encontro juvenil. A melhor música a toda a hora, todos os dias. mountains bow to his holy name. Oceans part at the sound of his flame. Chains are broken, his love sets free. In his power I find all I need. Se for acaso, minha juventude, que nem toda diversão precisa virar exagero. Atenção! É melhor ouvir a verdade na rádio que chorar na realidade. Se mora gás, Maço Belo Moraes com a energia positiva.
É bonito esta disposição. Oh, Jesus, you reign, you call. É importante organizar um convívio jovem com música gospel e também talentos locais. Prevails. Your power is love and it never fails. É verdade, amigo ouvinte, refletir é importante e também sorrir faz bem. Storms may rage, but you calm. É verdade, Massabel Moraes, quando a informação, quando a mensagem chega-nos com leveza, aquilo, não é, transborda nos nossos rostos. Não sei se estão a entender. Claramente, estamos a entender, Se liga na minha, amigo ouvinte. Esta é a RBN, a marca do Evangelho. Encontro Juvenil. Encontro Juvenil. Encontro Juvenil. Oh, Jesus, you reign, you conquer the night. Your mercy shines like the morning light. No fear can stand where your truth prevails. Your power is love and it never fails. Vamos, acessivelmente 2 horas inteirinhas de muito entretenimento aqui na rádio. A melhor programação. Mantém-te sintonizado. É verdade que este é um espaço onde a juventude pensa, questiona e também reflete a luz da fé e da sociedade. O tema hoje promete mexer com opiniões e provocar a reflexão. É cristão e a festa carnavalesca. É combinação possível ou contradição espiritual? É hoje aqui no programa. Eu também quero a intervenção do meu amigo ouvinte que está do outro lado. Mas será que o carnaval é apenas cultura? É apenas diversão? Mountains bow to his holy name. Oceans Ou então ela representa uma educação? O que é que na verdade o carnaval, no verdadeiro sentido, vem na sociedade? O que é que quer nos transmitir a nível cultural, a nível moral? Então é sobre isto que vamos entender, 2 entidades aqui para então explicarem e de facto acabarem com as dúvidas. I find all I need. É verdade, amigo ouvinte, prepara-se porque hoje o debate será profundo, direto e sem rodeios. Ligue para nós. Deixa sua mensagem no WhatsApp também. Oh, Jesus, you reign, you conquer the night. Your mercy shines like the morning light. No fear can stand where your truth. É verdade, disse que todos os caminhos estão errados quando você não sabe onde quer chegar. The night. Your mercy shines like the morning light. No fear can stand where your truth prevails. Beba uma água, respira fundo. Estamos no ar, viva! É assim, senhor, você vai conferir aqui a atualidade.
é atualidade nacional. Viva a Bandula! Encontro juvenil. Encontro juvenil. Encontro É verdade que vivemos naquele tempo em que este tempo te chama para se conectares com o programa. Semora Gasma Subel Moraza a comandar a técnica. É verdade, já tenho aqui comigo os meus dois convidados. Novamente, um convidado já residente, um rosto já conhecido. Eu estou a falar, obviamente, do reverendo pastor Antônio Manuel Japão. É verdade, é um comentador residente. É um pai estudioso das escrituras sagradas, é pregador da palavra e conselheiro da juventude. É conselheiro do programa Encontro Juvenil. É verdade, a juventude é preciso respeitar os mais velhos. Portanto, a juventude, o programa Encontro Juvenil, não é? Trabalha assim com mentalidades também adultas para então sermos direcionados nesta onda magnífica. Se liga do outro lado, amigo ouvinte. Aumente o volume do seu receptor, convida a família, convida os amigos. O pastor Antônio Manuel Japão, ele tem se dedicado ao ensino bíblico e também à formação espiritual. Quando nós vemos o pastor diante de um púlpito, então nós estamos diante de um ensinamento espiritual. Ele tem a responsabilidade de orientar, não é? E também falar sobre vários temas aqui na rádio. Pastor Reverendo Japão, bem-vindo mais uma vez ao programa Encontro Juvenil. Muito obrigado. Grato pelo convite que me foi formulado para que pudesse participar mais uma vez nesse Encontro Juvenil da RBN. Exatamente. E hoje, por sinal, há um tema muitíssimo importante. É um tema que eu terei que mergulhar na ciência da filosofia. É a ciência dos porquês. Então, atenção que também os nossos ouvintes vão mergulhar na filosofia dos porquês. Mas tantas datas, umas delas são identificadas, outras não, então é isso que vamos falar. Amigo ouvinte, prepare-se do outro lado, um bloco de nota, porque aqui é o programa Encontro Juvenil, onde trabalhamos com mente, exploramos mentes. É verdade, você confere aqui na Rádio Boa Nova. E também temos, ou seja, está conosco o sociólogo Joaquim Manassa. Joaquim Manassa é o sociólogo, é um pesquisador das dinâmicas sociais, estudioso do comportamento juvenil e também é analista das manifestações culturais africanas e contemporâneas. Joaquim Manassa, ele tem contribuído claramente para o entendimento das transformações culturais. Bem-vindo ao programa Encontro Juvenil. Muito boa tarde, muito obrigado mais uma vez pelo convite que me foi formulado. Também gostaria de saudar ao máximo os ouvintes da rádio Boa Nova e estejam preparados que daqui sairá conteúdos que fortalecerão as mentes da nossa sociedade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, sim, eu aqui agradeço. Vamos sim avançar.
Podem apertar os cintos de segurança, ok? Vamos apertar os cintos de segurança porque a partir deste momento vamos partir a decolagem do voo. Acelera aí, Massobelo Mourage. Encontro Juvenil. Encontro Juvenil. Encontro Juvenil. A melhor programação. Mantém-te sintonizado. Every knee will bow to him. Every voice will rise and sing. Jesus Christ, our Savior King. In his power, new life begins. Oh, oh, oh. The mountains bow when he commands. The oceans part at his great hand. The blind will see, the lame will stand. Estamos a viver, obviamente, momentos agradáveis. O mês do amor. Mês de fevereiro, mês do amor. E vamos relacionar tudo. Hoje vamos relacionar tudo. É sim, carnaval. Estamos no mês do carnaval e também no mês do amor. It breaks the chains and it makes us new. In every storm he sees us through. Oh Jesus, we put our trust in you. Oh, the power of his name so true. It breaks the chains and it makes us new. In every storm he sees us through. É verdade, depois aqui também vamos ter um jogo do relâmpago com os meus convidados. Vamos criar um pequeno jogo aqui. Não é um jogo dinâmico, é um jogo para também a juventude que nos escuta nesta altura também praticar em suas casas. Eu acredito que será um jogo benévolo para todos nós. Exatamente desta forma, já estamos prontos para então partirmos a decolagem da nossa conversa e eu vou primeiramente me dirigir ao meu amado reverendo Pastor Japão, conhecido como Pastor Japão, não é? Sim, sim. Ok, porque se eu dizer Manuel, algumas pessoas não estão acostumadas a chamar de Manuel, é mais conhecido por Japão. Reverendo Pastor Japão. Concretamente, dentro da nossa comunidade cristã, se levar o nome de Antônio, levar o nome de Manuel ou de Clemente, será muito difícil identificar esta pessoa que hoje fala. Ok. Mas se disser de Japão, não haverá mais rodeios. Vamos saber de que figura se trata. Exatamente. Prontos, para começar, o carnaval é apenas uma festa cultural ou tem raízes, se calhar, espirituais que comprometem com a juventude? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Aleluia para o povo de Deus. Para dizer de que o carnaval, sociologicamente, podemos dizer de que é uma manifestação cultural. E também espiritual. Ok. Porque ela traz emoções espirituais. Se formos no âmbito cristão, uma festa pagã, não coaduna com a vida cristã. Porque o carnaval, segundo o latim, é falar de carne, separação.
Ok. Carne e separação. Logo, o cristão não deve se rever ao carnaval. Por um simples motivo. Todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Se o carnaval é uma manifestação cultural, mundana e pagã, todo aquele que é nascido de Deus deve se abster do carnaval, para não comprometer a sua espiritualidade cristã. Se ele se introduzir no carnaval, logo compromete a sua espiritualidade cristã, se apega na espiritualidade mundana ou pagã. Então, um jovem que participa ativamente de um carnaval está em pecado. Se dizer pecado só por causa dos atos que é praticado ali no carnaval. No carnaval pratica-se atos que são contra os princípios bíblicos. Atos imorais, Moralidade, de sedução, ocultismo também. ocultismo, sim. Porque para poder participar numa festa de carnaval, primeiro tem que se dissimular, deixar de ser o Japão para tornar uma imagem carnavalesca, onde eu vou usar a indumentária própria para o carnaval, máscara, dança, para enfatizar esse intrudo, que como cristão é pecado, porque é contra os princípios bíblicos. Certo. Se formos a ver no Êxodo, no seu capítulo 20, versículo 3, disse: não terás outro Deus diante de mim. Carnaval podemos considerar uma adoração pagã, porque todos aqueles que vão entrar ao carnaval vão fazer uma veneração carnavalesca. Logo, é contra a divindade cristã. Então, um cristão pode separar a cultura do comportamento? Exemplo, um cristão que participa do carnaval, mas ele usa a separação da cultura e do comportamento, porque fazendo uma retrospectiva, não é? Há bocadinho o pai disse-nos que muitas das vezes são os atos que lá são praticados. E tanto, se um cristão decidir ir ao carnaval ou participar da festa e separar a cultura do comportamento, O nome já nos conecta. Por isso que o cristão deve se abster. exatamente. O nome nos conecta. Assistindo, a emoção me faz com que eu participe. Sendo cristão, deve se abster até assistir, para não se conectar Ok. na espiritualidade do carnaval. Porque ali se invoca a espiritualidade. Então, para não ser atraído pelo espírito carnavalesco, não assista. Pecamos pelo simples facto de ver também. Ver, ouvir, pecamos. Sociólogo. Vendo, desculpe só. Sim, sim. Vendo e ouvindo, vou cobiçar. Ok. Vou ser atraído pelo ouvido e pelo ver, vou cobiçar. Depois de eu começar a cobiçar, vou experimentar em praticar. Caio, peco. É verdade, estamos a ouvir então o contributo do nosso amado reverendo pastor Japão. Eu vou me dirigir ao nosso sociólogo. Sociólogo, a juventude participa de facto em carnaval por uma convicção ou por uma pressão social ou por uma obrigação social? Obrigado pela questão, é uma questão pertinente, mas antes gostaria de fazer ou de
transmitir o que é mais ou menos o que é um carnaval. Ok. Sim, partindo da sua nascença até a data atual. Podemos dizer que o carnaval é uma das festas mais coloridas e vibrantes que existe a nível mundial. Isto por quê? Porque o carnaval é a base de transmissão de ideias, valores e cores. Porque dentro de um ensaio ou de uma dança carnavalesca existe trajes, ou existe, como já o nosso reverendo já frisou, existem rituais, existem apresentações culturais. Podemos dizer também que o carnaval é uma representação cultural. Onde existe cultura, existe carnaval. É por isso que nós analisarmos, existe carnaval em todo o país a nível mundial. É de dizer que também o carnaval surgiu da Europa medieval. Isto por quê? Porque foi de lá onde nasceu o carnaval antes, como se o reverendo também frisou, que era o nascimento, a procriação antes da separação da carne. Isso quer dizer, antes da quaresma, para os católicos. Com isso implica dizer que o carnaval é a separação da carne para a apresentação à quaresma. Partindo para a questão quanto à juventude, quanto ao seu empenho ao carnaval, podemos dizer que o carnaval engloba diversos fatores, como sociais, econômicos, culturais e psicológicos. Partindo para a ideia de uma juventude, de certo ponto, existem vários mecanismos que fazem com que a juventude engaje no carnaval. Podemos dizer que a nossa era atual, o carnaval tem surtido mais para as suas benesses, os seus valores econômicos, porque realmente nos grupos carnavalescos vão não só com a intenção de apresentar as suas ideias culturais, mas sim também com apanagem ou com benefício a posterior de que depois dessa concorrência, depois dessa participação, terá dividendos. Esses dividendos que são o quê? Dividendos econômicos. Mas nós, como jovens ou como a juventude em geral, não podemos engajarmos simplesmente num carnaval com simples intenção de angariarmos alguns valores econômicos, mas sim com transmissões de valores culturais, de transmissões de ideias, porque até algumas músicas dos carnavais representam a nossa realidade social, representam a realidade econômica, representam uma realidade de um certo país, e que realmente nessas músicas, se nós acompanharmos deliberadamente, podemos angariar certos conhecimentos, certos valores que realmente a juventude deve, de certeza, fincar nessas ideias, não só com o intuito de produzir ou procriar certas benesses que de lá vêm. E, portanto, proibir ou condenar o carnaval fortalece o cristão ou distancia o cristão da igreja? Olha, antes de mais nada, devemos saber que o carnaval é um ritmo cultural. Então não devemos simplesmente separar-nos de uma cultura, porque todo povo contém uma cultura. E devemos saber que o carnaval é uma cultura. Quer dizer que nós, se desassociarmos a juventude ao carnaval, estaremos tendo uma aculturação. O que é aculturação? A aculturação é separação de uma cultura para outra, ou então apropriar-se de uma nova cultura. E nós sabemos que o carnaval nasceu, cá em Angola nasceu em 1978, com o primeiro presidente, que chamava-se o primeiro carnaval, o Carnaval da Vitória. Foi criado, foi estipulado na nossa comunidade, na nossa sociedade angolana. Então, se nós separarmos a cultura da juventude cristã, aí sociologicamente, estaríamos a desvincular a cultura numa sociedade. Por quê? Porque nós devemos ter também, para além de o carnaval ser ou ter ritmos, rituais, que nós também podemos dizer para métodos, ou para a cidade, ou para a academia filosófica, podemos dizer que não é simplesmente um sentimento, uma entidade pagã. Por quê? Porque para além de desmistificar alguns conceitos culturais, também é um conceito que transmite ideias e valores. Por quê? Porque de certeza que, por exemplo, nas músicas,
de certeza que as músicas são transmitidas com teor de conhecimento, com teor de valor para a sociedade. Por exemplo, um dos trechos agora que eu acompanhei sobre a dança carnavalesca que se passou na província do Kwanza Norte, propriamente no município de Cambambe-Dondo, onde foi o desfile juvenil. Qual era o título de uma das canções? O título era o saneamento básico. Agora eu me pergunto, se um jovem cristão desvincular-se das danças carnavalescas, será que vai ter noção ou então vai criar aquela mentalidade de falar sobre o saneamento básico? Porque visto que nesta mesma categoria ou nesta mesma música foi transmitido um título que é saneamento básico, e essa dança ou o título da música transmite a realidade do que a nossa sociedade está a se passar, que é falta de saneamento básico. Então a sociedade exagera quando associa o carnaval simplesmente com imoralidade. Sim, isso mesmo, isso aqui que tem sido um dos grandes erros que, de certeza, se o Estado ou então se a sociedade conseguir separar as ideias e desvincular esses pensamentos que nós temos realmente que transmitir imoralidades aos grupos carnavalescos, de certeza que nós teremos um mecanismo, uma cultura que vai prevalecer, que vai transmitir valores e não só. Ok, eu vou virar aqui o reverendo. Acredito que ouviu muito bem a explanação do nosso sociólogo, não é? Eu não sei se há algum contraditório relativamente, porque o sociólogo espelhou, não é, sobre os valores culturais que o carnaval traz-nos, não é? Por exemplo, sublinhou sobre o grupo que desfilou recentemente na província do Kwanza Norte e que apresentou um título sobre saneamento básico. Portanto, eu vou-me virar ao reverendo. Portanto, o cristão pode sim participar do carnaval sem perder o testemunho ou sem perder a sua identidade? Muito obrigado. Primeiro temos que saber analisar as coisas. O carnaval, eu disse sociologicamente, é uma manifestação cultural. Se formos a ver na espiritualidade cristã, é pecado. Na espiritualidade pagã, é paganismo mesmo. Porque dentro das Sagradas Escrituras existe também educação sobre o saneamento básico. O livro de Levíticos fala do saneamento básico, da higiene. Não precisamos de usar o carnaval para podermos ensinar a juventude sobre o saneamento básico. Um jovem cristão que tem todas as suas bases baseando-se nas Sagradas Escrituras, ele não vai precisar de um desfile carnavalesco com uma música que vai vir cantar do saneamento básico, do amor, do investimento, para se posicionar, porque ele tem um guião que é a Bíblia Sagrada. O outro, para além disto, a Bíblia diz assim, Gálatas 3, 27. Todos quanto foste batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Cristo, que é o nosso mentor, da nossa espiritualidade, razão pela qual somos chamados cristãos, não participou em carnaval. Logo, nós como cristãos, jovem cristão que participa no carnaval, está contra os princípios cristãos. A coisa que nós devemos nos preocupar e entender muito bem, separar cristão e a religião. Cristianismo e a religião são duas coisas diferentes. Por isso que estamos a encontrar hoje em dia na nossa sociedade, estamos a importar as coisas pagãs para introduzir na religião cristã. Porque religião, podemos dizer que o carnaval também é uma religião, porque é manifestação cultural. Ok. Uma religião. A religião católica introduziu o quaresma
por causa dessa separação da carne e espírito. Espírito. Como o carnaval já vem há muito tempo, então a religião católica, podemos dizer com receio de não ter popularidade, permitiu com que coadunasse o quaresma com o carnaval. Biblicamente é pecado, porque temos que saber separar o trigo do joio. E quando a Bíblia está-nos a exortar de que não vos conformeis com este mundo, podemos incluir também o carnaval? É o carnaval, porque é coisa do mundo. Ok. Carnaval é uma coisa mundana, não é uma coisa cristã. Jesus Cristo, na sua oração, depois de ressuscitar, no livro de João, capítulo 11, disse assim: Pai, não peço que lhes tires do mundo, mas livra-lhes do mal. Significa, o cristão está a viver neste mundo, deve se preocupar em estar livre do mal que no mundo se pratica. Um deles é o carnaval. Ok. Independentemente de toda a euforia que lá pode haver, é difícil, amado, com que a pessoa não seja traído para que caia. Porque o carnaval carrega consigo muita coisa ruim. Ok. Vejamos nas nossas sociedades atuais, o investimento que é alocado para um carnaval pode minimizar muita coisa na sociedade. Temos déficit de escolas, temos déficit de hospitais, temos dificuldades, conforme um amigo disse, de saneamento básico, temos dificuldade de ordenamento das cidades. Esse valor todo, se na verdade o carnaval for uma coisa que ajuda a sociedade, as verbas alocadas por carnaval podia, na verdade, ajudar o governo a resolver o problema. Como, na verdade, é uma coisa pagã. Coisa pagã é uma coisa sem luz. Então, Totalmente escura. trevas. Ok, temos a intervenção dos nossos ouvintes na rádio, mas antes mesmo de lermos as intervenções dos nossos ouvintes, eu vou novamente me dirigir ao nosso sociólogo. Sociólogo, existe uma certa hipocrisia quando criticamos ou julgamos o carnaval, mas ainda assim consumimos a sua cultura a partir das redes sociais? Porque pronto, vejamos, há quem não participe presencialmente, mas está grudado nas redes sociais a acompanhar a festividade carnavalesca. Então, eu preciso um esclarecimento relativamente a este fenómeno. Quanto a este fenómeno, que podemos dizer que é um fenómeno social, porque abrange várias partes da sociedade, não só angolana como universal. Podemos dizer que o engajamento ou a apropriação de alguns valores que o carnaval transmite, podemos dizer que até certo ponto, chega ao que o nosso reverendo falou, quanto ajuda que o Estado, ou os Estados nesse caso, visto que o carnaval não é só feito cá em Angola, é feito no mundo lá fora, e o Estado engaja muitos valores para os grupos carnavalescos, e que os valores são exorbitantes. Não vou dizer aqui número para não cometer um equívoco. Significa dizer que contribui para a economia do país? Posso dizer economia do país entre aspas. Por quê? Porque posso dizer que ajuda a economia de um particular, não posso dizer que é de um país. Ok. Por quê? Porque normalmente quem participa, ou melhor, os que participam de um carnaval, podemos dizer a priori, cá em Luanda, podemos dizer que são de 15 ou de 14 a 16 grupos carnavalescos que participam no momento do carnaval. Se formos a ver, nem chega nem a terça parte da população nacional. Isto por quê? Isto só abrange uma metade
que irrelevantes, assim posso referir, desculpa pelo termo, né, dizendo irrelevante, para a sociedade, atendendo os problemas que o nosso país carece. E se o Estado engajar, visto que é de apanágio ou de benéfico dizer que os títulos que eles trazem para as suas danças, para as suas músicas, podemos dizer, se tirarmos, porque até certo ponto é uma transmissão de valor de conhecimento que o Carnaval traz, porque normalmente todo grupo carnavalesco traz um teor de um problema social, independentemente de qual for o tema, do título da música ou do tendão, tem sempre um teor de problema social. Se o Estado tirar o lado positivo das suas músicas que os grupos carnavalescos trazem, de teoria para a prática, tirar a teoria dos problemas sociais e procurar resolver, porque não é de agora, imaginemos de 78 até a data atual, não é de agora que os grupos carnavalescos trazem problemas sociais, trazem título que carece de um problema, de uma explicação sociológica ou uma explicação fenomenológica, que o Estado poderia suprir essas necessidades. E se o Estado pegar nesses títulos, nessas ideias que os grupos carnavalescos trazem para suprir a necessidade, de certeza que será mais benéfico até certo ponto todo o carnaval que venha a se passar, porque ele transmite valor, transmite problema. Só a partir desses problemas que são transmitidos, o Estado poderia criar políticas públicas para que suprimisse esses problemas que os grupos carnavalescos trazem, e não só os grupos carnavalescos terem benesses ou valores que são exorbitantes, se assim posso me referir que um grupo que ganha, que pode angariar só para o seu grupo carnavalesco. Muito obrigado, amigo ouvinte da Rádio Boa Nova. Sim, conforme eu disse de princípio, vamos aquecer, o programa está assim de facto quente. Há ouvinte que já interagiu conosco. Aleluia, Encontro Juvenil, estou ligado ao melhor programa de entretenimento, Armando Ngola, e já deixo a minha opinião. Um grande abraço, Armando Ngola. E também me encosta Hamilton Salazar, está sintonizado, e também a Maria Imaculada. Ela diz o seguinte: na minha óptica, ou na minha visão, o cristão não deve participar por ser um evento pagão e também de muitos rituais. Sociólogo acredita sim que há de facto muitos rituais que ferem ou infringem o padrão normal da festa? De forma do senso comum, a priori digo que sim. Isto por quê? Porque normalmente os grupos carnavalescos, até certo ponto, mostram realmente realidades que são ocultos aos olhos nus da sociedade. Por quê? Porque eles veneram alguns objetos e transmitem ideia daquilo que realmente não parece de uma verdade aos olhos da ciência ou aos olhos da teologia. Isto transmite realmente de certo ponto que realmente é algum valor oculto que pode até certo ponto ser prejudicial para certo grupo social. Nesse caso, como é o nosso especialista em teologia ou em filosofia frisou aqui até certo ponto, podemos dizer sim, realmente transmite certo teor que é oculto aos olhos de uma sociedade cristã. Eu vou colocar uma pergunta para ambos. A igreja deve, na verdade, orientar, proibir ou deixar a consciência individual? Quem quiser responder, esteja à vontade. Obrigado. A igreja não proíbe. A igreja é um centro de formação, centro de instrução das pessoas que estão ávidos de alcançar o reino de Deus. Logo, está no dever de instruir e orientar. Ok. Queria só salientar aqui uma coisa. O amado sociólogo diz que a partir de 1978 é quando começou a haver a festa do carnaval. Eu me lembro muito bem, em 1972,
já havia carnaval. E naquela época, os pais, meus progenitores, nos proibiam. Por quê? O carnaval antigamente não é este de desfile que se faz das ruas. O carnaval era feito às noites, onde os grupos carnavalescos sacrificavam mesmo pessoas, matavam nas ruas, metiam sinal. Depois havia aquele período de cinzas, que o Estado se responsabilizava dos mortos que morreram no período carnavalesco. Hoje que está simplificado, já ficou uma cultura moderada, que as pessoas vestem-se, pintam-se, desfilam. Normalmente, se cá no passado o carnaval era perigoso mesmo. Quando comecei a ver o que significava carnaval em latim, me recordei logo no ano de 1972. Afinal de contas, os pais não nos escondiam, não nos proibiam só estar fora no período carnavalesco, porque ali havia coisas muito perigosas. E a partir dali que eu vim entender a Sagrada Escritura, quando disse que não amei o mundo nem o que não há no mundo, vim entender que Deus, para aqueles que Ele amam, eles fazem o quê? Põe uma abstinência para que não participam nestas festas. É Deus, mas não é a igreja. A igreja só mostra o roteiro. Okay. É importante a este que está a aprender a palavra de Deus tomar decisão. Você vai ou não? Corrobora com a ideia do nosso amado reverendo? Antes de mais nada, gostaria, quanto ao ponto de, se assim posso dizer, de sacrifício que houvera no pretérito, nesse caso, podemos dizer que o mundo está em constante mudança. Podemos dizer que era uma era, e estamos na era da globalização. As mudanças vão surgir constantemente. Isto quer dizer o quê? Com isto, apraz-me dizer que, independentemente das circunstâncias que o passado nos representa, devemos aprender que a vida não é estática, é dinâmica e não carece simplesmente de um ponto fixo. Ele sim tem um teor de mudança. E nesta mudança é que nós temos a ver agora certa forma de apresentações dos nossos grupos carnavalescos. Porque de certeza que de lá para cá nunca... Não sei, né? Se eu esteja errado, que corrija-me. Nunca notou-se que houve mais certo corte, certa morte dentro de um grupo carnavalesco. Pese embora que devemos também saber que quando há aglomeração de um número exorbitante de cidadãos com pensamentos diferentes, tende a acontecer certas coisas. Isso não implica dizer que é por causa do carnaval. Por exemplo, posso dar o exemplo do Messi, quando veio cá em Angola. Viu-se o movimento tumultuário de multidões. Houve acidente, houve mortes. Será que é porque tem um pensamento, ou tem uma mente, ou porque foi sacrificado pela presença de Messi? De certeza que não. Por quê? Porque aí mostra realmente o número de pessoas que apareceu dentro daquele ciclo, daquele seio. Agora, da parte que foi postulado a questão, de certeza que a igreja não pode cortar, não pode procurar um outro mecanismo. Nós aprendemos que a igreja, a escola são os primeiros meios de socialização. É lá onde se aprende, é lá onde se tem conhecimentos. Então, visto que a igreja é uma socialização, é uma escola que, de certeza que lá é passado ensinamentos. Então, do meu ponto de vista, o que a igreja faz é passar ensinamentos, criar ensinamentos, não proibir, não desvincular, mas sim passar ensinamentos para que posteriormente possa ser vinculado. Exatamente 15 e 14 minutos na rádio, e desta forma
positiva e bonita que vamos então buscar a reflexão dos nossos ouvintes a partir de uma conversa muito sólida e de facto necessária, porque se dependesse de nós teríamos consequentemente ou sucessivamente esta conversa, porque é uma conversa necessária em que há muitas outras questões que vão gerar que é necessário sim, no ponto de vista cristão, estarmos atentos e também no ponto de vista social. Há um diferencial aqui no programa, mas é necessário que o amigo ouvinte se encaixe e possa buscar a reflexão máxima deste tema. Portanto, vamos à música e desejo a todos votos de ótima escuta. Vamos à música do irmão Miguel de Deus. A música que tem um título, temos o título, irmão Bandula, é uma música que foi cantada em Kikongo, não é? Prontos, então vamos ouvir e desejo a todos votos de ótima escuta. Não saia, porque quando voltarmos é novamente a nossa conversa. Amor, nossos caminhos foram traçados na maternidade. Deus sabia que eu e tu seríamos dois num só. Eu queria ser poeta, mas poeta eu não posso ser, porque poeta pensa muito e eu só penso em você. A vida é minha, mas o coração é teu. O sorriso é meu. O motivo é você que me faz rir de tanto amor. A vida é minha, mas o coração é teu. O sorriso é meu. O motivo é você que me faz rir de tanto amor. Casa comigo, me dê a sua mão. Eu coloco tu teu anel e tu colocas o meu. Casa comigo, me dê a sua mão. Eu coloco tu teu anel e tu colocas o meu. Casa comigo, me dê a sua mão. Encontro Juvenil. Encontro Juvenil. Encontro Juvenil. Meu amor, porque o meu coração batia cada dia que via você. Eu te dou todo o meu amor, tu me das todo o teu amor. Tu só tens que acreditar em mim. A vida é minha, mas o coração é teu. O sorriso é meu. O motivo é você que me faz rir de tanto amor. A vida é minha, mas o coração é teu. O sorriso é meu. O motivo é você que me faz rir de tanto amor. Casa comigo, me dê a sua mão. Eu coloco tu teu anel e tu colocas o meu. Casa comigo, me dê a sua mão. Eu coloco tu teu anel e tu colocas o meu. Casa comigo, me dê a sua mão. Eu coloco tu teu anel e tu colocas o meu. Casa comigo, me dê a sua mão. Eu coloco tu teu anel e tu colocas o meu. Encontro Juvenil. Encontro Juvenil. Encontro Juvenil. Idem por todo o mundo, pregai o Evangelho de Cristo a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Rádio Boa Nova, ao serviço do Evangelho.
O melhor da música gospel toca na Rádio Boa Nova. É poder, não é feitiço, é poder de Deus. Jesus é bondoso na minha vida. Jesus é bondoso na minha vida. Na minha... Rádio Boa Nova ao serviço do Evangelho. Wishidi diaka e Jesus Cristo kuben. Mais uma vez viemos mais aqui com Jesus Cristo para vós. Yandi imbangi bimang. Ele é o operador dos milagres. Benga zonu unu shikabanga diaka bioka. Ele operou ontem, hoje ainda vai operar muito mais. Lumbu biabio ubanga mangi dimbu mumio ibimbau na ijingu kimilagre. Todos os dias ele opera sinais e maravilhas nas vidas de todos que têm a vida de milagres. Em todo momento e em qualquer lugar, a Rádio Boa Nova está sempre consigo. Encontro Juvenil. Encontro Juvenil. Encontro Juvenil. A melhor música a toda a hora, todos os dias. A melhor programação. Mantém-te sintonizado. Viva, viva, viva Angola, viva Luanda, reiterados votos de boa tarde, paz, luz e graça no coração de todos os ouvintes da Rádio Boa Nova, esta rádio que transmite o Evangelho, é a número 1 da palavra e também da responsabilidade. Aqui nós falamos de quase tudo, culturalmente falamos sobre a nossa doutrina, o nosso Evangelho e também temas relacionados, não é, socialmente, a nossa cultura e tudo mais. É verdade, amigo ouvinte, não fique de fora desta magna conversa. É uma conversa provocante, é saborosa, sim, porque de facto estamos a aprender. E, sim, há um ditado de um filósofo que diz que, quer dizer, a dúvida é o princípio da sabedoria. É necessário perguntarmos para aprendermos. Não é isto, irmão Massobel? Confirma se é ou não. É necessário sim questionarmos para buscarmos o conhecimento. Eu tenho comigo alguém reverente ao conhecimento, pastor reverendo Japão, e do outro lado também o sociólogo que junto, não é, vão buscando reflexão sobre esta data carnavalesca. Encontro Juvenil. Encontro Juvenil. Encontro Juvenil. É verdade, amigo ouvinte, corre aí, conecte-se ao melhor programa, porque sim, está quente, está bombástico. É verdade, Armando Angola está do outro lado, viva e deixa a sua mensagem. No carnaval, os frutos da carne são cultivados e celebrados, tais como impureza, idolatria do corpo, inimizades, ciúmes, discórdia, inveja e muitas outras carnalidades, oposição aos valores de uma vida como o Espírito do Senhor. O cristão não pode e nem deve participar. O que acontece nos desfiles é realmente aquilo que a Bíblia nos ensina a se abster. Armando Angola foi. Um grande abraço, Armando Angola. Viva! Olha, Massobel, olha, alguns filósofos, uns começaram também a se contradizer. Um dizia que, quer dizer, o princípio, escuta e serás sábio, porque o princípio da sabedoria é o silêncio. O outro diz que
é necessário questionar. Às vezes não se pode calar para ter o conhecimento. Então, a decisão veio já de tempos longos. E é desta forma, sim, que uma mente que discute ideia é uma mente bonita. Uma mente que proporciona à juventude a integridade e a postura firme. E desta forma, a Rádio Boa Nova e o programa Encontro Juvenil têm sim esta responsabilidade. Mostrar ao conhecimento e falar ao bono da verdade. Every knee will bow, every tongue confess, you're the King of Kings in your righteousness. É verdade, voltamos novamente à nossa conversa aqui sobre o período carnavalesco. Papá, o cristão que participa do carnaval está a comprometer simplesmente a sua fé ou apenas exercendo a sua liberdade emocional? Uns dizem que devemos respeitar a liberdade emocional da pessoa. Um cristão tem regras e princípios. Como cristão, deve obedecer regras e princípios. Se um cristão não tiver uma vida regrada, nem tiver princípios como cristão, ele vai comprometer-se a si mesmo e vai comprometer a Deus. É importante que um cristão resista, seja resistente às emoções carnavalescas, para que não seja arrastado pelo movimento carnavalesco, porque vai comprometer a sua crença, a sua espiritualidade e a sua fé. Porque o apóstolo Paulo disse aos Romanos de que a fé vem no ouvir. Se nós ouvirmos demais coisas carnavalescas, vamos exercer a nossa fé ao carnaval. Se nós ouvirmos mais coisas do paganismo, vamos exercer a nossa fé no paganismo. Sendo cristão, não deve nem assistir, mas deve resistir às emoções carnavalescas. E existe diferença em participar da festa ou concordar com tudo que você encontra nesta festa? Se alguém tiver a participar porque concordou. Quem não concorda não participa. Ok. O que nos faz participar é a concórdia. Se eu estiver em desacordo, não vou participar. Só o facto de participar está a concordar logo com o espírito carnavalesco. Ok. É verdade, porque eu posso pensar na intuição de que, pronto, eu vou lá ser resiliente. Vou só lá para assistir. Já está a concordar. Já estás lá dentro. É verdade. Nosso sociólogo, o problema está no carnaval ou então no coração de quem participa deste carnaval? O problema é o carnaval ou o coração da pessoa que lá participa? Pelo simples facto de o carnaval existir, de certeza que já é uma realidade expressa para todo mundo. Mas até certo ponto o problema reside de que forma as pessoas transmitem as suas danças, os seus ritmos e transmitem as suas ações dentro do carnaval. Isto por quê? Porque de certeza que até certo ponto, quando foi decidido, quando foi inventado, transmitido, posto em prática o carnaval, não foi com o intuito de fazer com que certas mentes fosse
fosse um momento que realmente desassociasse com a sociedade, mas sim foi um momento que foi criado com a intenção de unir um povo, de unir a nação. Por quê? Porque é bem sabido que normalmente as artes praticadas lá dentro do carnaval são com o intuito de unir o povo, unir a nação, transmitir ideias, transmitir valor. Só que a prática de certos momentos é que tem sido condecorosos e que tem transmitido realmente aquele mecanismo que faz com que até certo ponto a religião discorda, não participa. Por quê? Porque lá é um advento de conhecimento que é até fora do sentido religioso e fora do normal, se assim posso me referir. Ok, agora, ora vejamos, há uma situação que se calhar suscita por parte de alguns ouvintes. Vamos associar algumas datas marcantes, algumas datas que passam por nós despercebidamente. Vamos olhar na data 25, não é? E vamos olhar 25 de dezembro. Prontos. Vamos olhar também 14 de fevereiro, que passamos, dia de São Valentim. E vamos relacionar. Será que essas datas são aceitáveis culturalmente, não é? Agora, vamos tentar fazer uma aplicação. Estas datas em que o cristão celebra despercebidamente, sem saber a sua essência, podemos dizer também que estaríamos a errar diante dessas datas que muitas das vezes o cristão celebra sem conhecimento a sua essência. Por exemplo, o dia de São Valentim, celebramos o amor. Uns dizem que é normal eu como cristão celebrar, sou casado e vou a um shopping ou a um cinema celebrar exatamente naquela data. E se buscarmos a essência destas datas, se calhar tem alguma coisa que infringe. Agora, eu quero uma relação a estas datas. Vamos por partes. Obrigado. Ok. Vamos iniciar no dia 25. Socialmente, o dia 25 não é Natal de Jesus Cristo, é um dia de família. Ok. Em que um cristão pode aceitar socialmente. Espiritualmente, se falar que é dia do nascimento de Jesus Cristo é pecado. Okay. Não está referido na Bíblia. Ok. Socialmente eu posso dizer, não, é dia da família, reunir a minha família para uma ceia. Ok, uma fraternidade. Uma fraternidade. Isso é normal. Mas se eu dizer espiritualmente que é o dia do nascimento de Jesus Cristo, sou mentiroso e pecador. Não há factos. Não há factos. 2. 14 de fevereiro. É dia de quem? São Valentim. Eu não sou Valentim. Eu tenho meu dia. Ok. Primeiro, a religião católica tem a lei do celibato. O padre não pode casar. E diz que São Valentim estava a cumprir vida militar, era um padre, depois deu o primeiro beijo contra o celibato. Infringiu a lei do celibato. E eu, se estiver a celebrar esse 14 de abril, estou a infligir também, sou mentiroso, porque eu não sou Valentim, eu sou Japão. Falando do amor, Deus é amor, todos os dias devemos praticar o amor. Todos os dias, o cristão deve praticar o amor. Então é errado eu querer esperar o dia 14 para celebrar o amor. Dia 14 de abril para ir num shopping, fevereiro, almoço, né? Com a minha esposa. Não. E esses dias todos, o que eu faço com essa mulher? Será que não tem amor nesses dias? Que eu declarei em oculto em amá-la por toda a vida. Por certas efemérides
são mesmo mundanas. E o cristão deve estar atento nessas festividades, nessas efemérides, para não ser induzido no erro ou no pecado. Ok. Há certas coisas que no mundo nós podemos ver que são boas coisas, mas a Bíblia nos alerta: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque o que há no mundo é só a beleza e desejo dos olhos, ponto final. Ok. Não vem do Pai. Amém. Então é propenso que o homem celebre a data do amor como a data simbólica, tipo do casamento, uma data do pedido. Dia do seu pedido, dia da sua primeira vista com a sua esposa. Não, o primeiro dia que eu conheci minha esposa é dia 20. Chega aquele dia 20, mulher, vamos a um shopping, vamos a um almoço. Ok. Agora, esperar dia 14 de abril para oferecer rosa é idolatria também, já como cristão. E é pecado. É idolatria. Porque eu estou a idolatrar esse São Valentim. Estou a enfatizar essa imagem de São Valentim. Sociologicamente pensando, esta data, a cultura agrega valores dentro da sociedade. É preferível que se comemore, que se aceite o dia de São Valentim? Quanto a esta data que é vulgarmente dito, né? Dia do amor. Para-me dizer quanto a isso que quanto a demonstrar o amor ou carinho para alguém que tu amas, não deve simplesmente ter um único dia. Desde o momento que tu acordas, é dia para tu demonstrares amor à pessoa que tu amas. Só assim é que tu estás a construir ou estás a fazer valer a tua essência, porque a nossa essência é amor. Toda a essência da humanidade é amor, porque Deus, quando fez o mundo, fez com amor de tal maneira. Então, todo e qualquer momento, não tem um dia específico, uma data específica, uma hora específica, mas sim todos os dias é para ser demonstrado o amor. Quanto a assim, essa data, o dia 14, né? Eu vejo que é diminuir o tamanho da palavra amor, do sentimento amor. Simplesmente por um único dia, por 24 horas. É diminuir de que tal maneira que até certo ponto estaria a ferir a sensibilidade, estaria a ferir os princípios religiosos. Agora, quanto ao Natal, nesse caso o dia 25, eu digo que não é simplesmente ou não é uma data específica do nascimento, porque nada diz, nem a teologia nem a ciência confirma que é um facto que realmente Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Que é de apanágio mais fácil dizer é que é um dia abonatório familiar. Assim sim, porque realmente vai constituir, é um dia que podemos transmitir, que é um dia de valor em que toda a família senta à mesa, conversa, transmite valores, ideias e não só simplesmente num único dia que seja o nascimento de Jesus Cristo. Então, a cultura deve adaptar-se com a fé ou a fé deve aprender a conviver com a cultura? A Bíblia diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Se eu quiser me tornar uma pessoa culturalmente bom, segundo a sociologia, devo exercer a minha fé nos princípios bíblicos, para que eu saiba me conduzir. Não vou ferir sensibilidades e tampouco vou poder atropelar os princípios culturais e éticos. Falarmos profundamente naquilo que diz a sociologia e a teologia, que quando nós estamos a manifestar uma espiritualidade é um ato cultural também. Eu estou a exercer fé, tenho cultura de orar, tenho cultura de ler Bíblia, tenho cultura de visitar, tenho cultura de exortar. Se eu exercer fé nesta minha cultura,
vou fazer um bom trabalho, não vou ferir sensibilidades. A fé é muito importante para que nós possamos fazer as coisas com devida cautela e termos êxitos. Agora, se não tivermos fé, usarmos somente a cultura, podemos atropelar certos princípios. Nunca pode a fé adaptar-se com a cultura. A cultura tem que se adaptar à fé. Com fé. Exatamente. Ok. Olhando basicamente na etimologia desta questão, é possível a fé viver ou obedecer os princípios culturais? Vou resumir essa questão em uma palavra. Disse normalmente que a fé move montanhas. Uhum. Com isto eu estou querendo dizer o quê? Com isto eu quero dizer que quando há fé, tudo pode ser feito e mais alguma coisa. Tudo segue o que a fé delineia ou caminha. Porque, independentemente das circunstâncias ou das vicissitudes que a vida nos proporciona, sem fé, sem crença, dificilmente conseguiremos chegar onde nós planejamos chegar. Porque a fé é o princípio, a fé é o fim, a fé é o caminho. Então podemos dizer que com fé podemos transbordar aquilo que realmente parte do nosso conhecimento sensato, que parte da teoria. A teoria é um pensamento, posto em prática é que caminha com a fé. Então com isto aqui podemos dizer que a cultura deve ou procura caminhar com a fé. Ok. Então, o carnaval e a fé podem caminhar juntos? Quer dizer, quando digo carnaval, estou a falar também a cultura, sim, neste sim. caso. É possível conciliar a cultura com a fé? Ou deve mesmo haver uma separação total? De forma científica, posso dizer que, com base à cultura ou ao carnaval, posso dizer que o carnaval tem a sua identidade cultural, que são normalmente a música, o rito, a dança, e que também o carnaval tem desigualdades sociais em qualquer mecanismo social, tem desigualdades sociais. Apesar de que seja um dado social, um dado em que as pessoas comemoram, demonstram sentimentos e não só por aí fora. Podemos dizer que também transmite uma desigualdade social. Porque se no carnaval existe desigualdade social, isto mostra que até certo ponto a crença religiosa ou a fé não reside dentro do carnaval. Por quê? Porque a religião não transmite desigualdade, a religião transmite igualdade. Porque quem ora, reza com fé, com realidade, de certeza não procura divergir, procura convergir, procura buscar o outro que está atrás, o outro que caiu, mas se levantar para caminharem juntos. Então, se existir fé dentro do carnaval, de certeza que não seria o carnaval estar em frente, seria a fé estar em frente e o carnaval atrás. Só assim é que daria certo, não o carnaval em frente e a fé atrás. Assim criaria uma divergência social. Ok, 15h43, muito tem sim o nosso reverente pastor, referendo. É um tema muito complexo e de muita profundidade, mas pode dar o chega, porque já sim estamos a chegar nos últimos momentos. Seu carnaval coaduna com a fé? Não. Porque um é paganismo, outro é espiritualidade. Porque se nós, conforme o nosso amado sociólogo disse aqui, se nós enfatizarmos o carnaval, perdemos a fé. Porque vamos nos apegando no carnaval e ignoramos a existência de Deus como cristãos. Por isso não há ligação entre fé e carnaval. Não há. Devido
o mistério que o carnaval transporta, o ocultismo, a dissimulação, enfim, faz com que as pessoas não tenham fé no carnaval, para não misturar as coisas. A fé nós encontramos como principal fundamento, mas agora o carnaval é uma manifestação. Carnaval é uma manifestação. Eu vou manifestar a minha teoria carnavalesca. Vou me basear ali. O que vamos fazer? Esse ano, no nosso intrudo, vamos representar YH. Ok, poucos minutos sim, mas acredito que o nosso amado reverendo muito tem sim para nos ensinar e também nós estamos aqui para aprender. E acredito por ser mesmo um residente, não é? Ainda teremos mais privilégio para então mergulharmos profundamente sobre este tema. E vamos terminar com um pequeno desafio de mito ou verdade. Eu preparei algumas questões muito rápidas, só vão precisar de responder mito ou verdade. Ok? Pronto, eu vou lançar aqui a questão e a mesma será repetida para o nosso reverendo. O carnaval aproxima os jovens da liberdade. Mito ou verdade? Verdade. Mito ou verdade? O carnaval aproxima os jovens da liberdade. Mito. É mito. Ok. Olha, nós tínhamos até que perguntar o porquê, mas por causa do tempo já não temos. Vamos aqui. Participar do carnaval não afeta a fé. Mito ou verdade? Mito. Mito ou verdade? Participar. É verdade. É verdade. Ok. Eu vejo o nosso amado pastor a querer justificar, mas pouco tempo sim. O problema está apenas na intenção do coração. Mito ou verdade? Verdade. É verdade? Mito ou verdade? O problema está na intenção do coração. É verdade. É verdade. O problema está na intenção do coração. Ok. A igreja deveria substituir o carnaval por outros eventos alternativos. Mito ou verdade? Verdade. Mito ou verdade? Essa é como uma questão mais religiosa. Verdade, verdade. Verdade, né? Sim. Muito obrigado, sim. Nós agradecemos pelo facto de cá estarem conosco e poderem partilhar das experiências, não é, vividas e também sobre esta lucidez que nos transmitiram e sobretudo os nossos ouvintes. Muito obrigado, nosso amado reverendo pastor Japão e também ao nosso sociólogo. Eu que agradeço. Ok, tem algumas palavras, algumas advertências muito curtas e breves. As palavras que eu tenho é que vamos engajar em prol da cidadania angolana, em prol dos problemas sociais. Devemos aproveitar desse tempo, ou nesse mês que é dito o mês do carnaval, o mês do amor, para transmitirmos amor, esperança e prosperidade para a sociedade. Ok, nosso amado pastor. Devemos aproveitar o nosso tempo enquanto seres passageiros neste mundo, fazendo bem. Amém. Muito obrigado, um bem-aja para as vossas vidas e também a toda a família. Muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe a todos. Amém, amém, amém. É verdade, então estamos sim a chegar ao final de mais uma edição do Encontro Juvenil e não poderíamos sim, na verdade, encerrar este momento sem então expressar a nossa profunda gratidão aos nossos sim convidados, o reverendo pastor Antônio Manuel Japão, né? Muito obrigado sim pela clareza e também pela orientação espiritual
espiritual e pela sabedoria partilhada conosco aqui na Rádio Boa Nova. E também o nosso sociólogo Joaquim Manassa. O nosso muito obrigado pela análise profunda e também pela visão social. E assim nós seguimos com música e vibração na rádio. Toca música na rádio, irmão Massobel Murage. Encontro juvenil. Encontro juvenil. Encontro juvenil. Tu t'es fait juste condamné pour moi. T'as accepté d'être humilié sur la croix, Yahweh. Toutes ces souffrances que t'as pu subir, tu m'as aimé, laissé venir dans tes bras, Yahweh. C'est tout l'heure pour prière, ces injures, tout c'est là pour que je sois sauvé. C'est tout l'heure pour prière, ces injures, Seigneur, tu es amour. T'es mon seul véritable amour inconditionnel. T'es mon seul véritable amour inconditionnel. Olinganga, yamona lingayo. Oponanga, yamona ponayo. Yahweh olinganga, yamona lingayo. Oza, olingo ya mutema nanga. Ezayonde bolingo ya mutema nanga. Oponanga utabo mwana nanga. Yahweh. Ezayonde bolingo ya mutema. Oponanga utabo mwana nanga. Olinganga yambona lingayo. Oponanga yambona ponayo. Yahweh olinganga yambona lingayo. Oza olingo ya mutema nanga. Oh, quand je me rappelle d'où tu m'as écrit, c'est là que je trouvais une raison de te louer, mon Seigneur. Je te remercie de ton amour si grand. Quand je me rappelle d'où tu m'as écrit, c'est là que je trouvais une raison de te louer, mon Seigneur. Reçois l'honneur, louange, adoration. Ce côté qui m'a coupé, c'est Barana Loboko, côté Kanate Nazela. Ce côté qui m'a kosamba, c'est Banga, c'est Makasi, côté É verdade, foi um debate saudável, respeitoso e também extremamente edificante. A vossa experiência e conhecimento acrescentaram sim grandes valores ao nosso programa e certamente aos nossos ouvintes. E desta forma, com esta música que acalenta e acalma, busca sim espiritualidade nas nossas almas, vamos sim nos despedir dos nossos ouvintes. Muito obrigado a todos aqueles que então estiveram conectados ao longo dessas 2 horas. A Rádio Boa Nova agradece a disponibilidade e também o tempo e a sabedoria dos nossos ouvintes. E você, querido ouvinte, muito obrigado também por estar conosco. Continue ligado na Rádio Boa Nova, a rádio que informa e também transforma. E, portanto, fique ligado na reposição desta edição a partir das 21 horas, aqui na Rádio Boa Nova. É verdade, esta música saborosa é francesa, é L'Éternel. É verdade, tema muito complexo, tema mexido e, portanto, sim, as ideias devem ser respeitadas, mas conforme diz-nos a palavra, apóstolo Paulo falou-nos e exortou-nos em Coríntios que nem todas as coisas me são lícitas,
não é? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. É sim a exortação do apóstolo Paulo. Portanto, conforme os amigos ouvintes ouviram muito bem aqui, houve contraditório, mas saiba escolher o que é que poderá fortificar a sua fé, o que é que poderá preservar a sua alma, se vale a pena você participar da festa carnavalesca ou não, para então salvaguardar a tua espiritualidade. Portanto, o nosso apelo aqui na rádio é dizer que não convém o cristão participar desta festa carnavalesca. Muito obrigado a todos, sim, que acompanharam o programa Encontro Juvenil. Muito obrigado, e dizer que aqui na Rádio Boa Nova você é a força motriz da juventude organizada. Um grande abraço, fui, mas com aquele V de voltar. Sim, às mesmas horas amanhã, e acompanha a reposição a partir das 21 horas. Toca música na rádio, aquela música assim que vamos terminar, aquela música que faz dançar a juventude, que faz dançar a juventude da rádio e também do programa Encontro Juvenil. Muito obrigado. Encontro Juvenil. Encontro Juvenil. Encontro Juvenil.